Meus amigos, vocês estão bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional para o concurso Escrevente Técnico Judiciário TJSP. Estamos ainda falando do artigo 40, estamos na parte de administração pública e dentro de administração pública estamos falando de servidores públicos. Aí eu queria, antes de tudo, dizer para você que você sabe que eu tenho a turma de exercícios, R$ 10 para cada um dos meses. Se você quiser, se você gosta do jeito que eu ensino, se você gosta e se identifica com a forma com a qual eu falo aqui com você, você certamente também vai gostar de participar dessa turma de exercícios. Já são dezenas de pessoas, ainda bem. Agradeço a todos que estão lá, sempre sou muito grato a todos que estão lá. E nessa turma de exercícios, o que eu faço? Eu mando questões, 20 questões por semana, para os alunos de conteúdos que já foram trazidos aqui no canal. É uma forma rápida de você revisar o conteúdo que está sendo dado aqui e é uma forma efetiva de você se treinar, de você se testar. Eu mando sexta-feira os exercícios e no domingo eu mando um vídeo com a correção. Eu acho muito interessante isso porque é claro que na correção sempre tem alguma coisa ou outra para a qual eu quero dar mais ênfase. Eu acho muito legal, muito interessante que seja feito dessa forma. E ó, eu tenho sido procurado por algumas pessoas, não era a princípio o meu projeto original aqui, mas já algumas pessoas me procuraram querendo saber se eu teria condições de fazer algum tipo de plantão de dúvidas, né? De ficar à disposição dessas pessoas para responder dúvidas. Dúvidas não só do conteúdo que é dado aqui em aula, mas tem gente que já está num grau mais avançado de estudo. Então as pessoas usam as aulas aqui do canal como uma forma de revisar o que elas já estudaram em outras oportunidades. E eu até respondi para as pessoas o seguinte: o acesso ao meu conhecimento por conta dos exercícios e das minhas respostas nos exercícios, é claro que é um valor simbólico de R$ 10 para cada um dos meses, né? Agora, o acesso ao meu tempo é um pouco mais difícil, né? Primeiro porque eu sou procurador também de um município e porque eu tenho outros cursos, eu tenho cursos que são pagos não aqui para o concurso de escrevente, mas eu tenho cursos para advogados, tal. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é, se você tiver interesse, sem compromisso algum, se você quiser me mandar também uma mensagem, se você tem interesse em um plantão de dúvidas, como que seria esse plantão de dúvidas? Seria simplesmente eu disponibilizar para você o meu WhatsApp, né? Esse número de WhatsApp mesmo que eu já tenho, e aí eu te respondo, te esclareço dúvidas por lá de coisas que você tem, daquilo que você está estudando. Ó, professor, eu queria saber sobre tal coisa, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Veja, é uma questão de realmente eu responder para você assuntos do direito, né? Então, se você tiver interesse nisso, me manda uma mensagem, quem for da turma de exercícios vai ter, é claro, um desconto nisso. E aí como que a gente poderia fazer? Poderia cobrar por mês. Então eu ficaria por um mês disponível para você, você me manda suas perguntas e aí o que acontece? Eu te respondo em até 24 horas. Tá? Então se você tiver interesse também, eu precisaria realmente fazer uma sondagem do que realmente é real dessas pessoas que estão me procurando, se realmente tem interesse ou não. Então, eu já agora, eu tinha dito para elas que eu pensaria em alguma coisa, né? Então, de fato, o que eu pensei foi nisso. Então, para que eu pudesse responder as perguntas em até 24 horas, um plantão de dúvidas realmente relacionado ao conteúdo do direito para o concurso de escrevente, se você quiser, me mande uma mensagem aqui, a gente vê um jeito certinho de escalonar isso, de quantificar, de precificar isso, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria falar. A gente está aqui no artigo 40 da Constituição, a gente está agora no parágrafo 2º, ó. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores é menores, né? Então é importante, né? Então inferiores ao salário mínimo, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201. O artigo 201, parágrafo 2º, diz exatamente isso, né? Então ele diz que os proventos de pensão e aposentadoria não podem ser menores do que o próprio salário mínimo. Ok. E também, olha só, tem uma outra indicação aqui. Ou também não podem ser superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência, observada a previdência complementar. Então, observado o disposto aqui nos parágrafos 14 a 16, é observada a previdência complementar. Você lembra o que é a previdência complementar, né? Então, se você está ganhando, sei lá, 8 mil, 10 mil reais, você vai se aposentar recebendo aquilo que o máximo da Previdência Social paga, tá? Mesmo que você seja um servidor que está vinculado a um instituto próprio de previdência. Aí qual é a grande ideia? Você vai precisar, para ganhar exatamente o que você estava ganhando, você vai precisar fazer uma complementação disso através da previdência complementar. Então, o que o parágrafo 2º quer dizer aqui? Só para a gente resumir. Primeiro, não pode haver aposentadoria inferior ao salário mínimo, não pode haver
aposentadoria superior ao teto, e teto entenda limite máximo do regime geral, de previdência, e aí entenda aqui como INSS, tá? E se for para receber algo além do teto, será necessária a complementação através da previdência complementar, tá? Isso para servidor público, né? É claro que tudo que estamos falando aqui é para servidores públicos. Então, essa é a ideia. Os proventos de aposentadoria não poderão ser menores do que o salário mínimo, ok? Não poderão ser superiores ao que o INSS paga. Por isso que eu disse para você, imagine que o teto do INSS hoje é, sei lá, R$5.900. O que vai acontecer? Se você ganha 10 mil, 12 mil reais, tem muitos cargos de analistas, enfim, não precisa nem ser juiz nem promotor. Às vezes tem cargos dentro da estrutura do Poder Judiciário mesmo, da Justiça Federal em especial, que pagam muito bem, né? Inclusive uma dica para você que está fazendo concurso de escrevente, depois que você passar, ou depois que passar essa fase desse concurso de escrevente, preste atenção e volte muito a sua cabeça para, se você só tem o ensino médio, para você buscar fazer, por exemplo, o concurso para técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal. São excelentes concursos também, que pagam muito bem também, acho bem relevante para você considerar essa possibilidade. Mas olha só, então veja só, se você está ganhando lá, eu tenho um amigo, por exemplo, que é analista do Tribunal Regional do Trabalho, ele ganha 14 mil reais por mês, né? E ele é analista. E veja, não é juiz do trabalho nem nada. 14 mil reais. Veja, para ele se aposentar, ele vai se aposentar com o máximo do que se paga por Previdência Social. Então, de 14 mil vai cair para 5.900. Então, ele vai ter que fazer ali uma complementação da sua Previdência para que ele possa se aposentar próximo dos 14 mil reais. Tá? Então, essa é a ideia. Esse é o parágrafo 2º. Parágrafo 3º, bem tranquilo também, ó. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria, proventos aqui é o quanto vai receber, tá? Então as regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. É uma coisa interessante, por quê? Porque você, quando passar no concurso para escrevente, você será um servidor do Estado de São Paulo. Dentro do Estado de São Paulo será um servidor do Poder Judiciário. Dentro dos poderes do Estado será um servidor do Poder Judiciário. As regras para que você se aposente serão disciplinadas pelo Estado de São Paulo. Então, respectivo ente federativo aqui, ente federativo entenda, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Portanto, se você for servidor de um desses entes públicos, as regras para calcular os proventos de aposentadoria serão determinadas pelo seu ente público. Então, qual é a ideia? E isso aqui é uma coisa nova da reforma da Previdência. Qual é a ideia? É você entregar para os entes públicos a responsabilidade por fazer esses cálculos. A União vai disciplinar como é que se calcula a aposentadoria do servidor da União. Então, se você é um servidor do Estado, é o Estado quem vai determinar como vai ser calculado. Por quê? Como assim vai ser calculado? Porque pode ser que se leve em conta, para saber quanto você vai receber de aposentadoria, as últimas contribuições. Pode ser que se leve em conta a média de quanto você contribuiu nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, enfim, não tem uma resposta certa, vai depender de cada um dos entes públicos. E o que o parágrafo 3º quer dizer é isso, que não existe, e aí é a ideia importante, não existe uma regra unificada de cálculo para proventos de aposentadoria. Ou seja, cada ente público fará a sua própria lei a respeito. É isso que eu quero dizer para você. Então, se você é servidor do Estado da Bahia, pode ser que a forma de calcular a sua aposentadoria na Bahia seja de um jeito. Se você é servidor do Estado do Rio de Janeiro, pode ser que a forma de calcular a sua aposentadoria lá seja de outro jeito, tá? E a Constituição dá essa liberdade, dá essa possibilidade. Parágrafo 4º, ó. Então o parágrafo 3º é só isso, o parágrafo 2º também só isso, bem tranquilos, né? São coisas novas, mas a princípio não são exatamente difíceis, né? Me parecem bem tranquilas de serem compreendidas, tá? Parágrafo 4º, ó. É proibida, é vedada, é proibida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados
para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Vamos lá, primeira coisa. É proibida, então vou colocar aqui a ideia, né? É proibida concessão de a adoção de requisitos ou critérios diferenciados. O que são critérios diferenciados? Ora, pense você como um escrevente. Você é tão escrevente quanto a outra pessoa que trabalha ali com você. Para que você se aposente, você vai ter os mesmos critérios de aposentadoria do que a pessoa que trabalha com você. Com uma ressalva. E aqui está a ressalva. Imagine, por exemplo, que a pessoa que trabalha com você é uma pessoa que tem necessidades especiais, né? Uma pessoa com necessidade, um portador de deficiência física, uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas ainda alguns utilizam, algumas leis ainda trazem, mas hoje em dia se fala pessoa com deficiência. Veja, imagine, você e a pessoa com deficiência, vocês dois são escreventes. A remuneração de vocês é a mesma, mas pode ser que vocês tenham um critério diferenciado para a aposentadoria. Principalmente porque existe ali, naquela outra pessoa, algum problema de saúde que pode ser a base para que haja uma diferenciação. Vocês são iguais porque vocês fazem a mesma coisa, mas ao mesmo tempo vocês são diferentes porque vocês têm condições de saúde diferentes. A ideia, portanto, meus amigos, é que, em regra, se você e a outra pessoa não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema de exposição a risco, a gente vai ver o que dizem os parágrafos aqui, né? Esses parágrafos falam dessas situações de deficiência, de uma pessoa que está exposta a um risco maior, tal. Mas veja, se vocês dois não têm problemas de saúde, se vocês dois trabalham no mesmo local, é claro que para que vocês dois se aposentem, os requisitos precisam ser os mesmos. Não há por que fazer essa diferenciação. Eu sempre tenho falado para vocês uma coisa. No direito, a gente tem muitas regras e depois a gente precisa entender as exceções. Então, qual é a regra? A proibição de adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, e aqui benefícios entenda aposentadoria, tá? Benefícios previdenciários, aposentadoria ou pensão por morte, tá? Então, é proibida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, e aqui entenda benefícios previdenciários, em regime próprio de previdência. O que é o regime próprio? É o regime que cada ente público possui. Lembra-se de quando eu falei da Previdência Social do Estado de São Paulo, a SPPrev? Então, ela é um regime próprio de previdência social. Qual é a ideia? O INSS ele não faz as diferenciações para aposentadorias, salvo em algumas questões. Por exemplo, a pessoa que trabalhou com um agente insalubre. É claro que ela expôs a sua vida a um risco muito maior, então ela vai ter um tempo menor para se aposentar, né? É claro, portanto, que existem situações lá no INSS que são tratamentos diferenciados. Mas, veja, eu quero que você entenda uma coisa. A justiça é você tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual. Então, veja só, não tem sentido que eu e a outra pessoa, que não temos nenhuma limitação física, que exista qualquer tipo de diferenciação no critério de aposentadoria, porque nós somos iguais. Agora, se eu tenho a vida normal, a vida sadia normal, e tem uma outra pessoa que também é escrevente, mas que tem uma deficiência física, é claro que os esforços e as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem são muito maiores do que uma pessoa que não tem a deficiência. Então essas pessoas são desiguais. E porque elas são desiguais, eu posso ter alguma diferenciação na forma como eu trato essas duas pessoas, tá? Então essa é a ideia. Então esse é o parágrafo 4º. Então o parágrafo 4º diz que a regra é que você não tenha critérios diferenciados, a não ser quando você esteja tratando de pessoas que são diferenciadas ou que estão em situações diferenciadas. Então aqui eu vou colocar aqui, proibida a adoção de critérios diferenciados para pessoas que estão na mesma situação. As únicas hipóteses de tratamento diferenciado são as que estão nos parágrafos indicados. Então, parágrafo 4º A, parágrafo 4º B, parágrafo 4º C
e parágrafo 5º, tá? Então essa é a ideia. A primeira coisa que eu quero que você tenha, portanto, é essa ideia de que você não pode ter critérios diferenciados para pessoas que estão na mesma situação, tá? Agora a gente vai para o parágrafo 4A. Olha o que diz, ó. Autoexplicativo, mas apenas para que a gente faça o acompanhamento aqui. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, ó, lei complementar do respectivo ente federativo. Então, se eu estou no estado, lei complementar do estado. Se eu estou no município, lei complementar do município. Se eu estou na União, lei complementar da União. Então, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados, ó. Idade e tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, olha só, é possível que exista critério de tempo e idade de contribuição para quem é servidor com deficiência. Para isso, será necessária lei complementar do ente federativo, LC é lei complementar, tá? Do ente federativo em que ela trabalha, e a pessoa deverá ser submetida à avaliação biopsicossocial, tá? Com equipe multidisciplinar, etc. E tal. Vou até colocar isso aqui, você já vai entender o que eu estou falando, né? Então, qual a ideia do parágrafo 4A? Você pode ter um critério de idade. Então, a gente acabou de ver, por exemplo, que no âmbito da União, a mulher pode se aposentar com 62 anos de idade e o homem com 65. Agora veja, imagine que você tem uma mulher que também é deficiente. Você poderia ter dentro da União uma lei complementar que dissesse que a mulher que também é deficiente física, ao invés de se aposentar com 62 anos, ela vai se aposentar com 60 ou com 58, com 57, seja lá o que for, tá? Então essa é a ideia. E isso vai estar dentro da competência do ente público. Então, lei complementar do respectivo ente federativo. Então, lei complementar, se eu sou servidor do município, uma lei complementar do município. Se eu sou servidor da União, lei complementar da União e assim por diante, tá? Então, aqui a ideia, qual é? Você poder trazer uma diferenciação para o tempo de contribuição e para a idade para se aposentar de quem é um servidor com deficiência. Veja, a ideia principal é a de que não é obrigatório que isso aconteça, até porque a própria lei diz o seguinte: poderão. Então não é obrigatório. Pode, tá? Mas não é obrigatório. Então se você encontrasse uma questão assim, é dever dos entes públicos ou é dever dos entes federativos a elaboração de uma lei complementar para criação de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para os servidores com deficiência se aposentarem, está errado. Por quê? Porque é uma possibilidade, não é uma obrigação, tá? A gente volta no próximo vídeo. Eu agradeço muito a você que comenta, a você que se inscreveu no canal, a você que faz parte da turma de exercícios. E como eu falei, se você quiser entrar na turma de exercícios, você me chama aqui. Se você tiver interesse em saber como é que funciona esse plantão de dúvidas, em que eu vou responder para você questões individualizadas, em que eu vou dedicar o meu tempo para responder você individualmente, se você quiser saber sobre isso também, me manda uma mensagem aqui pelo meu número de WhatsApp, que eu te passo por lá todas as informações, tá bom, meus amigos? Eu agradeço muito. Ó, tá passando um monte de propaganda aqui no meu canal. Eu tenho colocado propagandas, a gente pode escolher, né? Como produtor de conteúdo, a gente pode escolher colocar no começo e colocar no final. Eu não quero colocar propagandas no meio, porque eu acho muito ruim para você que está estudando, às vezes pode tirar o seu foco daquilo que é o assunto aqui do nosso canal. Mas o que eu peço para você? Que nessas propagandas de início, que você clique nos links que estão sendo colocados lá. É uma forma de o YouTube colocar sempre propagandas relevantes no meu canal, porque isso ajuda também a monetizar o canal, e isso é bom para quem produz conteúdo, tá bom? Então eu peço muito a você, você não precisa nem comprar o que as pessoas estão oferecendo, mas o simples fato de você clicar nesses links que aparecem no começo do vídeo, isso me ajuda bastante. Se você puder fazer isso por esse Profs aqui, eu vou agradecer bastante. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos, você sabe, eu adoro estar aqui. Tchau!